aquilo que o Senhor quer tocar nas nossas vidas. Deixa eu só abrir aqui que eu não abri. Salvei e não abri. Glória a Jesus, aleluia. Show. Vai abrindo aqui. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio e a oportunidade de mais uma vez receber a Tua palavra, de mais uma vez nós estarmos aqui, Senhor, diante do Teu altar, pedindo direção, pedindo luz, sabedoria. Tu és aquele que vai à frente, o Senhor é aquele que direciona, o Senhor é aquele que nos abençoa. Para onde nós iremos, para quem nós iremos, só o Senhor tem as palavras de vida eterna, só o Senhor tem as palavras que traz transformação, só o Senhor tem palavras que traz renovo, pois a nossa esperança é o Senhor, a nossa confiança é o Senhor. Nós não queremos de forma alguma caminhar segundo os padrões dessa terra, mas segundo os padrões celestiais, segundo a direção do Senhor para as nossas vidas. Então vem trazendo luz sobre nós essa noite, vem quebrando, meu Pai, todo aquilo que o inimigo vem a querer trazer em nosso meio de confusão, enfermidade, distração, quebrado e cancelado seja em nome de Cristo Jesus. Que haja uma manifestação da Tua glória em nosso meio, da Tua presença em nosso meio. Usa a minha vida da maneira como o Senhor queira, da maneira como o Senhor deseja, longe de mim atrapalhar o Teu agir. Eu sou o primeiro a dizer: preciso do Senhor, preciso do Seu toque. Então fale conosco essa noite, traga direção, que seja uma noite de alinhamento, que seja uma noite de mudança de mentalidade, que seja uma noite onde a esperança venha a ser renovada e possamos sair daqui transformados de uma forma poderosa e sobrenatural. Ah, Senhor Jesus, é isso que nós oramos. Oramos por proteção aqui no ministério infantil e damos uma ordem: Satanás e seus demônios, pega tudo que é de vocês, batam em retirada, vão para o abismo, para onde Jesus Cristo ordenar. Mas aqui nós declaramos a presença poderosa de nosso Senhor Jesus. É o que nós oramos e desde já agradecemos, Senhor. Amém e amém. Amada igreja, sabemos que na caminhada com o Senhor passamos por muitos momentos de grandes desafios. Talvez muitos de nós aqui, deixa eu saber quem nasceu num lar cristão, deixa eu ver, um lar cristão evangélico, deixa eu ver, legal. Então a maioria de vocês vieram no processo. Então mesmo nós que nascemos num lar cristão, ou você que conheceu o Senhor Jesus na caminhada, no processo, ou pelo amor, como a gente fala, ou pela dor. Quem que veio pelo amor aqui? Deixa eu ver, pelo amor. E pela dor, quem veio pela dor? Eita, a maioria. A gente sempre quer brigar, né? A gente sempre quer ir pra treta, né? Ao invés de fazer a coisa mais fácil, quer fazer sempre mais difícil. Jesus nos ajude. Eu também sou um desses. Não vou dizer que foi pela dor, mas na verdade o Senhor ali tocou o coração e nós voltamos para os caminhos dele. Aleluia, bênção demais. Mas na caminhada com o Senhor nós sabemos que passamos por grandes desafios. Passamos por momentos aonde achamos que muitas vezes talvez não vamos aguentar. Tem algo que praticamente nós na caminhada com o Senhor enfrentamos, que é desafiador, que é quando você precisa esperar no Senhor. Quando você tem já uma resposta de Deus, sim, glória a Deus. Quando tem não, ainda que você fica triste, mas você fala: pô, já deu não. Mas agora quando tem que esperar, parceiro, o esperar é um desafio. O esperar, meu irmão, é um tratar e um trabalhar de Deus em nossas vidas, que muitas vezes nós não achamos que nós vamos aguentar, que vai ser desafiador. Porém, quando nós falamos de esperar, nós temos que saber, não é apenas esperar no sentido de ficar sentado, mas na verdade quando nós falamos em esperar, nós devemos saber como esperar.
Então há uma grande diferença eu esperar de um jeito, sentado, sem me mover, aonde eu posso esperar de um outro jeito, completamente diferente, aonde eu estou tendo atitudes, ainda que eu estou esperando, coisas estão acontecendo, atitudes estão sendo tomadas em minha vida. Então nós sabemos que Deus não age no tempo que nós queremos, nós já descobrimos isso. Deus não age na hora que a gente quer. Deus, a hora é agora. Se não for agora, eu não vou aguentar. Se o Senhor não mover agora, não vai ter como, é agora, tem que ser agora. Aí Deus não move, aí você vira para Deus e fala: Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Você quer ficar meio bicudo com Deus, você esperou o negócio acontecer, a coisa não veio. E ainda mais em nosso dia, que nós já falamos muitas vezes, uma geração completamente acelerada, onde tudo é feito para agilizar. Quando nós falamos de esperar, muitas vezes é dolorido, é desafiador. Quantas vezes em minha vida eu mesmo era um que falava: Deus, agora é a hora, o momento é esse, ou o Senhor faz, se o Senhor não fizer eu vou morrer. Adivinha, Deus não fez, eu não morri. A gente acha que a gente vai morrer, vou morrer, Deus, me ajuda. E aquilo grita dentro de nós, porque a nossa ansiedade, o nosso eu, o nosso desespero começa a gritar. Mas nós vemos na palavra de Deus que Deus não age do jeito que nós queremos. Deus não faz também no tempo que nós queremos. O Senhor, na verdade, sabe o que fazer. O Senhor sabe como fazer e a hora de fazer. Mas agora, quando nós temos que esperar, a pergunta que vem é: o que fazer quando esperar? Porque se eu tenho que esperar, eu preciso saber que não é só ficar sentado, mas o que eu preciso fazer para poder esperar, ou esperar, o que eu tenho que fazer quando eu tenho que esperar, que atitude eu tenho que tomar, o que fazer nessas horas que nós temos que esperar. Uma das coisas que nós devemos aprender, como eu disse, não é apenas esperar, mas saber como esperar, porque há uma grande diferença. Há uma diferença entre você esperar e você saber como esperar. E o texto que eu queria ler com vocês é um salmo maravilhoso de Davi. Ele é um salmo extraordinário. Eu não vou conseguir falar de todo ele, mas alguns versículos que eu creio que vai trazer luz para as nossas vidas. Talvez você é alguém que já tem esperado no Senhor muitas coisas, palavras se cumprirem, sonhos que o Senhor tinha para você. E dependendo de como nós esperamos, se nós não soubermos o que fazer quando as coisas ainda não aconteceram, ao invés de nós vivermos as bênçãos, nós acabamos vivendo o outro lado. Ao invés de viver os sonhos, nós não vivemos os sonhos. E isso são situações que nós temos que ter muito cuidado, porque eu já conheci pessoas, e isso tentou até me tocar um tempo, aonde o esperar começou a me destruir praticamente, ou trazer situações na minha vida, aonde se eu não tivesse tomado atitudes, eu talvez não estaria hoje aqui ministrando para vocês. Então, quando nós falamos de esperar no Senhor, você também precisa saber como esperar. E é isso que nós vamos falar essa noite. O Salmos 40, versículo 1. Davi diz o seguinte: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Até aqui. Um salmo muitas vezes lido, e ele continua, ele é extraordinário e maravilhoso, mas um salmo muitas vezes lido e passado, mas a gente não consegue perceber as riquezas que tem nesse texto, os ensinamentos que traz para as nossas vidas, quando nós falamos sobre esperar.
esperar aquilo que Deus tem para mover em nossas vidas. E a primeira coisa que eu consigo ver aqui, que Davi declara, é que Davi, ele tinha uma mente confiante no Senhor. Então a primeira coisa que eu e você precisamos fazer quando nós vamos esperar em Deus, é aprendermos a ter uma mente confiante no Senhor. Quando ele fala, esperei confiantemente pelo Senhor, é a parte A do versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. Essa palavra confiantemente no original significa aguardar ansiosamente pelo Senhor. Então é alguém que tem um desejo ardente, algo dentro dele, e uma expectativa de que Deus irá mover na vida dele. Essa palavra confiantemente no dicionário significa ter sua mente confiante em algo. Então aqui nós podemos ver que quando Davi fala, esperei confiantemente pelo Senhor, é como se ele estivesse falando, eu esperei com a minha mente dentro de mim, completamente confiante no Senhor e naquilo que Ele iria mover na minha vida. Davi sabia o que Deus tinha para mover em sua vida. Davi foi alguém que desde jovem foi consagrado pelo Senhor como um rei de uma nação. Mas você sabe da história, Davi não foi da noite para o dia que virou rei. Ele passou por processo. Davi venceu o gigante, mas depois daquela vitória, muitas coisas começaram a vir sobre a vida dele. E aquela promessa que Deus tinha para ele de se tornar rei, não aconteceu do nada. Não foi 1, 2 anos depois, foram muitos anos depois, aonde realmente ele foi reconhecido como rei. Mas durante todo esse processo, ele teve que aprender que mesmo as circunstâncias à sua volta, cercando, vindo de todos os lados, ele sabia que ele tinha que proteger muito bem a sua mente dentro de si. Por quê? Porque esperar muitas vezes começa a fazer a gente a não acreditar mais que Deus vai mover nas nossas vidas. Quando eu e você começamos a olhar as circunstâncias, nossas voltas, como no caso de Davi, quando ele é ungido rei diante dos irmãos, todo mundo olha, o próprio Davi falou, uau, ungido rei. Quando vence o gigante, uau, venci o gigante. Até as mulheres cantaram, Saul matou milhares, porém Davi seus 10 milhares. Tudo isso é festa, tudo isso é júbilo. Mas na hora que a perseguição de Saul começou a vir sobre ele, a hora que ele começou a passar o estreito, a circunstância à volta dele já não era uma coisa tão legal, já não era uma coisa tão bacana. Então agora eu tenho uma promessa de Deus na minha vida, mas essa promessa ainda não se cumpriu. Então se não se cumpriu, o que fazer enquanto isso não se cumpre? Eu tenho que saber esperar. E qual foi a primeira coisa que Davi teve que aprender? A cuidar da mente dele, a cuidar de dentro dele. Por quê? Porque dentro dele ele sabia onde a guerra começa. São dentro de nós que a guerra começa. Ele teve que aprender a proteger a sua mente. Ele precisou ter a mente confiante no Senhor. Ele precisou saber, ei, mesmo que as circunstâncias à minha volta não pareça favorável, mesmo que eu estou diante de gigantes, diante de problemas, eu não vou permitir com que essas circunstâncias afetem dentro de mim, a ponto de eu desacreditar daquilo que o Senhor vai mover na minha vida, ao ponto de não mais confiar que o Senhor vai agir na minha vida. Eu protejo a minha mente, eu protejo dentro de mim as minhas emoções, porque eu quero permanecer firme e confiante no Senhor. Davi sabia que o campo de batalha é na mente, é o campo de batalha dentro de nós. Tem coisa que a gente não fala para as pessoas, mas é um campo de batalha dentro da gente. Sim ou não, gente? Sim. A gente não fala o que a gente está pensando, os pensamentos que estão vindo. A gente não fala. Quantos casais que se arrebentam por não abrirem aquilo que eles estão guerreando do lado de dentro?
Quantas pessoas que até tiraram a própria vida por não compartilharem com aquilo que talvez estavam tendo lá de dentro de guerra. Quantos lares, quantas várias coisas do lado de dentro. Então nós temos que entender que antes de vir para fora, começa dentro. Antes de vir para fora, começa dentro. Antes daquilo chegar, meu irmão, do lado de fora, ele já começou do lado de dentro. Então a primeira coisa de alguém que está esperando no Senhor, precisa aprender a fazer, é proteger a mente dele, é ter uma mente confiante no Senhor. Porque se eu e você olharmos apenas para a circunstância, nós vamos muitas vezes desistir. Nós vamos muitas vezes largar, nós não vamos acreditar, porque você olha o gigante, você fala, Deus falou que tinha promessa, mas eu não estou vendo nada. Então se Deus é um Deus mentiroso, é um Deus que não vai cumprir, é um Deus que não vai fazer. E muitas vezes, muitos acabam desistindo, pois infelizmente não protegem suas mentes. E muitos, até mesmo nesse momento, que tem tudo para viver o que Deus tem na frente para eles, a maneira como eles se enxergam, é a maneira como muitas vezes eles acabam vivendo e deixando de experimentar as promessas de Deus. Um caso clássico disso são os espias que Moisés enviou na terra prometida. Moisés enviou 12 homens espias. O que é espia? Presta atenção aqui. As cidades eram cidades cercadas. Você vê Jericó, eram muralhas em volta. Então para você poder entrar naquela cidade, tinha que fazer parte daquela cidade, a galera conhecia. Se eles eram espias, é porque a galera onde eles iam não podia ver eles ou reconhecer quem eles eram. Então os caras aonde eles foram espiar a terra, não sabiam quem eles eram. Eles foram como espias, eles foram espiar, eles foram ver. Se a galera da onde eles foram espiar soubesse quem eles eram, os caras matavam eles. Então aquele povo não viu que eles foram ali, e lá eles foram. Eles viram a terra, eles viram tudo, só que na hora que eles voltam, o relatório de 10 é assustador. Eles declaram algo que muitos de nós hoje, sem percebermos, declaramos. E isso é uma coisa dentro deles. A hora que eles retornam, eles falam assim, Números capítulo 13, versículo 33. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, eu coloquei amarelo, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também o éramos aos olhos deles. O que eles estão falando? Chegando lá, nós vimos o gigante, só que nós olhando eles e nós olhando para a gente, nós somos apenas uns gafanhotos aos nossos olhos. O que eles estão falando? Nós estamos vendo, a terra é boa, bacana, o fruto é bom, mas tem gigante. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: a gente não consegue ir porque a gente é muito frágilzinho, a gente não consegue dar passo porque a gente é muito pequenininho perto deles que são muito gigantes, a gente não consegue caminhar porque não vai dar. Mas meu irmão, não foi o inimigo que falou para eles que eles eram gafanhotos, eles mesmos falaram, nós éramos aos nossos próprios olhos. Então eles estão falando, não vai dar, porque os caras são gigantes, os caras são grandes, olhando para a gente não vai conseguir, não vai ter como, não vai dar. Por que Deus fez isso com a gente? Por que Deus me tirou lá do Egito, da mão de Faraó, para a gente poder morrer aqui? Não vai dar, não vai ter como. Então o que aconteceu? Eles estavam colocando para fora o que estava governando ele durante toda a vida, estava governando eles durante todo aquele tempo. Eles colocaram para fora, eles não protegeram a mente deles. Diferente deles, teve dois que falou, galera, na boa, tem gigante, tem pancada, tem, mas o nosso Deus vai mover na nossa vida, o nosso Deus vai operar na nossa vida, o nosso Deus vai agir de forma poderosa e sobrenatural. Galera do som, vê se o som não está muito alto para a galera aí, porque eu já falo alto, cara, está muito alto, vai estourar o vídeo da galera. Está muito alto para vocês aí, gente? Tá bom ou tá muito alto? Tá alto, dá uma segurada, mano, por favor, que eu tô vendo que tá batendo direto aqui, dá uma segurada, pessoal aí. Então eles viam de uma maneira diferente. Melhorou? Melhorou? Vocês vão falando aí.
eles vinham diferente, então 2 de 10 vinham diferente. Então quantos de nós hoje, nas nossas vidas, não vai ter como? Deus nos chama para viver coisas, não vou conseguir, não vai dar, não vai ter como. Por que você acha que não vai dar? Porque dentro de você, na sua mente, você processa segundo o seu intelecto, segundo a tua mente, não segundo a visão de Deus. Quando você caminha segundo a visão de Deus, quando você caminha segundo a direção do Senhor, você entende o Deus que opera na sua vida. Você entende, cara, tem batalha, tem guerra, tem gigante, mas eu sei o Deus que me chamou ali de trás, eu sei o Deus que está movendo na minha vida, eu sei os planos que o Senhor tem para poder operar de uma forma poderosa e sobrenatural. Então a primeira coisa que você tem que fazer é proteger a tua mente. Eu coloquei a minha mente confiante no Senhor. A minha confiança não é no meu braço, a minha confiança não são nas pessoas, a minha confiança é num Deus poderoso que move o impossível e o sobrenatural na minha vida. Dê uma salva de palmas a Ele, aleluia. Como que você se vê hoje? Como que você se vê hoje? Como que você se vê hoje? Difícil responder essa pergunta, né? Mas você deveria saber. Como que você se vê hoje? Você se vê segundo aquilo que Deus diz ou segundo aquilo que o inimigo tem dito? Liçãozinha de casa para você. Você vai tentar responder essa pergunta essa semana. Se você não consegue responder essa pergunta agora, é hora de você começar a buscar em Deus uma direção para a tua vida. Porque você, desculpa ter que te falar, talvez você não está vivendo, talvez você está sobrevivendo. Porque se você não sabe quem você é hoje, eu te pergunto, você vai para onde? Uma pessoa que não tem uma identidade é um indigente. Sim ou não, gente? Então eu posso até ter um RG, mas eu não sei quem realmente eu sou. Vocês percebem como isso é sério? E por não saber quem eu sou, todo engano que o inimigo traz na minha mente, eu começo a aceitar e dizer, eu sou isso. Eu sou realmente o que minha mãe falou que eu era, eu sou o que meu pai falou que eu era, um burro, um zero, nunca vai dar em nada, minha mãe quase me abortou, já quase me tiraram, não pensaram em mim, eu sou um erro. Alguns até cresceram ouvindo, você nem foi planejado, você foi, como é que os antigos falam, o rapo do tacho, é isso? Você foi o rapo do tacho, você foi aquele inesperado, saiu, foi. Não, meu irmão, não, você não está entendendo. Você é alguém desenhado por Deus, o Senhor projetou e desenhou você. Se você está aqui hoje respirando, eu vou dizer algo para você, Ele tem um plano para você, Ele tem um propósito para você, e você precisa proteger a tua mente para saber quem você é. Você é alguém marcado pelo sangue de Cristo Jesus. Se você já recebeu Ele como o Senhor da sua vida, você é alguém marcado pelo sangue de Cristo Jesus. Se você hoje é alguém que já tem Jesus na sua vida, você tem que saber, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se você é alguém marcado pelo sangue de Cristo Jesus, você tem que ter muito claro dentro de você, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Tem problema, tem gigante, tem muralha, tem mar enfurecido, mas o meu Deus vai me fortalecer e vai me conduzir a viver cada palavra que Ele tem para a minha vida. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Nós sempre citamos um texto, mas a gente esquece de ver que esse texto fala uma coisa muito poderosa. Lamentações 3:21 diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Repara no que eu coloquei em amarelo. Eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, porque eu também posso trazer à memória aquilo que me traz desesperança. Eu posso trazer à minha memória aquilo que mata a minha fé. Eu posso trazer à memória aquilo que acaba com a minha identidade. Eu posso trazer à memória aquilo que me arrebenta com quem eu sou. Então, quando Ele fala, eu quero trazer à memória, eu quero trazer para dentro de mim, para a minha mente, para o meu interior, para o meu coração, aquilo que me dá esperança.
aquilo que alimenta a minha fé. Por isso que eu e você temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós ouvimos. Porque quando você começa a ouvir muitas coisas que não alimentam a sua fé, você está muito propenso a realmente começar a acreditar em coisas que vão minar a tua fé, que vão derrubar. Mas quando você decide ouvir aquilo que fortalece a tua fé, aquilo que edifica a tua fé, ainda que a circunstância à sua volta queira atrapalhar, você espera confiantemente no Senhor, porque você tem a esperança nele, dentro de você está blindado, você sabe quem você é nele. Ainda que o inimigo venha querer trazer confusão na sua identidade, você entende: eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu sou alguém blindado pelo Senhor, eu sou alguém tocado pelo meu Jesus e viverei segundo a vontade dele. Jesus passou por isso. Quando ele foi levado pelo Espírito Santo no deserto para ser tentado, o que o inimigo mais falava para ele era a identidade de Jesus. Se você é o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus, transforma isso aqui. Se você é o Filho de Deus, faz isso aqui. Se você é o Filho de Deus, o que ele fazia? Eu preciso tocar do lado de dentro dele. Eu preciso tocar do lado de dentro dele, porque se eu tocar do lado de dentro, já acabou, está feito. Mas Jesus em todo momento ele revidava, ele contra-atacava, melhor falando, com a palavra: mas está escrito, mas está escrito, mas está escrito. Então, irmão, se você aprende a caminhar segundo a palavra de Deus, toda vez que o inimigo vem trazer confusão na sua identidade, na sua mente, em quem você é, você entende: eu sei quem eu sou no meu Senhor, eu sei o que ele tem para a minha vida, eu sei que ele moverá poderosamente, ele é fiel, ele é verdadeiro, e o que está na palavra dele, ele vai se cumprir na minha vida. É isso que tem de nós, temos que ter. Então a primeira coisa que Davi fez, ele aprendeu a ter uma mente confiante no Senhor. Por quê? Porque quando você tem a mente confiante no Senhor, você tem coragem para permanecer firme até o fim. Quando você tem a mente confiante no Senhor, o gigante fala: você não vai conseguir. Você fala: não, você não está ligado, cara. Você vem contra espada e escudo, mas eu sei quem eu sou no meu Senhor. Eu vou contra a força do Senhor dos exércitos. Eu vou com meu Deus, que vai mover de uma forma poderosa e sobrenatural. Isso é ter uma mente confiante. Uma mente confiante no Senhor não vacila, acredita até o último. Mas Davi não parou ali. No mesmo versículo, no Salmo 40, no versículo 1, a parte B, ele diz o seguinte, ele fala: esperei confiantemente no Senhor. Aí ele fala: ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Eu quero que você preste atenção naquilo que eu coloquei em destaque. Aqui o salmista fala que o Senhor se inclinou e o Senhor ouviu. Mas quando que o Senhor fez isso? Quando que Deus fez isso? Ele fala que o Senhor se inclinou para mim e me ouviu. Quando? Quando eu clamei por socorro. Repara no texto. Muita gente está esperando Deus mover, mas ela não se move diante de Deus. Muitos estão esperando o Senhor mover, mas ela não se move diante de Deus. Repara que ele fala assim, ó: o Senhor se inclinou para mim e me ouviu. Perguntinha básica para poder responder: quando que Deus se inclinou e ouviu Davi? Quando ele clamou por... Então, para poder o Senhor inclinar, o Senhor ouvir, o Senhor vir sobre Davi, Davi teve que ter uma atitude. Então o esperar não quer dizer que você vai ficar parado sem fazer nada. O esperar também fala de você clamar. O esperar fala de você buscar. O esperar também fala de você entrar em um lugar de busca pelo Senhor. Então quando o crente fala: eu estou esperando em Deus, não é só esperar numa rede, parado, sem fazer nada. O esperar em Deus é você esperar clamando ao Senhor. Clamei ao Senhor, eu estava diante do Senhor. E quando nós falamos de clamor, clamor, meu irmão, é insistir. Clamor ou clamar é acreditar nas promessas maravilhosas que Deus fez. Clamar é orar sem controlar o tempo. Clamar é entrar em profundidade. Então quando nós falamos de clamar ao Senhor, não é aquela oração: ai Deus, move aí, aleluia. Oh Deus, tu sabes, move aí, aleluia.
Clamar ao Senhor é quando você mergulha, é quando você se entrega, é quando você se rende, é quando você se lança. Por quê? Porque na hora que você clama ao Senhor, na hora que você busca ao Senhor, o Senhor começa a mover na sua vida. Se não a busca, não tem direção. Se não a busca, não tem direção. Então uma pessoa que não busca em Deus, uma pessoa que não clama ao Senhor, como ela vai ter uma direção de Deus para a vida dela se ela não busca? Como que ela vai ver o Senhor se inclinando para ela se ela não clama? Como que ela vai ver aquilo que o Senhor vai operar se ela não busca? Então a pessoa que está esperando no Senhor, ela tem que aprender a clamar ao Senhor, ela tem que aprender a mergulhar no Senhor. Senhor, eu entro aqui em Tua presença. Senhor, eu não vejo as coisas ainda acontecendo, parece que tudo está parado, parece que o Senhor me trancou em um quarto e jogou a chave fora, parece que o Senhor abençoa os outros e não me abençoa, parece que o Senhor não lembra mais de mim, parece que o Senhor me largou, mas eu sei que não. A Tua palavra fala que o Senhor é fiel, a Tua palavra fala que o Senhor é verdadeiro. Eu estou aqui me derramando diante do Teu altar, dizendo: seja feita a Tua vontade, não a minha. Eu entro nesse lugar de profundidade no Senhor, porque eu quero ser tocado, eu quero ser transformado. Eu derramo a minha alma diante de Ti, porque eu quero o Teu toque na minha vida. Isso é um clamor de alguém pedindo uma resposta para o Senhor. Não é alguém que deita na cama, fala comigo enquanto eu durmo, aleluia. É alguém que se rende, é alguém que se entrega. Jeremias 29:13 fala assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você quer encontrar aquilo que Deus tem? Quando você estiver esperando, aprenda a buscar e a aclamar o Senhor como nunca antes. Busque, clame, deseje. Não há direção sem busca. Não há direção sem busca. Não há direção sem busca. Não há direção. Esses dias eu saí, acho que foi domingo agora, eu saí do culto, a presença de Deus tão forte. Cheguei em casa, a galera foi dormir, fui para a sala, pus um louvor. Eu fiz um segundo culto lá em casa. Eu falei, eu te quero, eu te desejo, eu quero entrar nesse lugar em Ti, eu quero entrar nesse lugar no Senhor. Eu desejo a Tua presença, eu te quero mais, eu preciso do Senhor. Porque quando você está clamando a Ele, Ele começa a trazer direções para a sua vida. Ele começa assim, olha só, buscar-me-eis e me achareis. Não é tipo assim, ai Deus, te encontrei, que gostoso, está aqui, não. Quando você encontra Ele, Ele começa a iluminar a escuridão que você está passando. Ele começa a trazer revelações para aquilo que você tem pedido. Ele começa a transformar a tua vida de dentro para fora. Quando o Senhor chega, Ele libera a vontade dEle, o reino dEle, o poder dEle sobre aquele ambiente. Então quando o Senhor chega, Ele lança fora todo medo, aquele medo que estava te aprisionando para não avançar. Agora a presença do Senhor começa a trazer uma ousadia para você poder falar, não, eu não vou desistir, eu vou continuar buscando, é o meu Deus que moverá na minha vida de uma forma poderosa e sobrenatural. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Agora, uma outra coisa que a pessoa precisa aprender, o que ela tem que fazer quando ela estiver esperando, ela precisa permitir o Senhor trabalhar dentro dela. Presta atenção nisso. Uma pessoa que está esperando em Deus, ela também tem que ter muito claro que ela precisa se abrir para ser transformada de dentro para fora. O Senhor quer mudar, o Senhor quer tocar. Então lembre, esperar em Deus não é só esperar sentado, Deus vai, cadê? Não, o esperar em Deus tem um trabalhar do Senhor. Os Salmos fala, Salmos 40 versículo 2: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos.
Primeiro ele fala que o Senhor tirou-me de um poço de perdição. Quando nós falamos aqui que o Senhor tirou ele, eu não creio que Davi está falando que Deus literalmente chegou, pegou ele e falou assim: vou arrancar você daqui agora e vai tirar. Não. Quando ele fala que tirou-me, eu creio que o Senhor vindo sobre ele com uma unção. Davi teve que decidir: eu quero sair deste lugar. Vocês estão comigo aqui? Eu quero sair deste lugar. Eu quero sair deste lugar. Então quando ele fala tirou-me de um poço de perdição, fui ver os comentários, a galera, e eles falavam que quando Davi fala desse salmo, ele fala realmente de um poço, que naquela época os poços eram usados até como prisão. Então você imagina, o prisioneiro ficava lá, necessidade number one, number two, não era só um. Então você imagina o cheiro que devia ser o negócio, você imagina que bacana que devia ser aquele ambiente. O xodó devia ser bombástico naquela época. Sangue de Jesus. Então você imagina o cenário. Quando ele fala tirou-me desse local, tirou-me de um local onde eu achava que estava perdido, não tinha mais saída, não tinha mais direção. E ele fala assim, ó, colocou meus pés, me tirou de um poço de perdição, de um tremendal de lama, onde eu não consigo. Eu não sei quem, você parar e pensar essa questão do tremendal de lama. Então você imagina um chão. Para quem já teve essa oportunidade de você pisar num chão barrento, úmido, você consegue caminhar em linha reta, sim ou não, gente? Não tem como, cara. Para quem nunca sabe o que eu estou falando, convido você um dia a sair fora, um dia do seu ambiente, do seu apartamento, e poder pisar numa terra para você ver como que é esse negócio. Para você que de repente a coisa mais radical que você fez foi tomar um Yakult vencido, existem coisas mais radicais que você pode fazer ainda, aleluia, e tal. Talvez a coisa mais radical foi essa. Mas irmão, para quem já teve contato com terra, barro, roça, eu, minha família, parte do meu pai é do extremo sul de Minas Gerais, roça, eu estou ligado do que eu estou falando. Mercedes, aquele negócio de barro, você não consegue ficar em pé, você quer andar, você não consegue, é um desafio. Então ele está falando o que? O Senhor me tirou desse local, mas ele também o que? Colocou meus pés sobre uma rocha. Então fala de algo firme. Então o Senhor me tirou de um local e me colocou num local firme. Então aqui eu não creio que Deus catou literalmente Davi e arrancou ele de um lugar e falou pronto, agora fica aqui. Não, a unção do Senhor veio sobre ele e ele teve que decidir: eu quero sair deste lugar, eu quero sair desse ambiente onde os meus pés não andam em linha reta, eu quero sair desse local onde a minha vida não é uma vida reta, é uma vida torta, é uma vida zoada. Eu não quero mais caminhar segundo esse padrão, eu quero estar com meus pés firmes na rocha. Quando fala de rocha, está falando de Jesus. Eu quero ter as minhas pernas, os meus pés, os meus passos firmes no Senhor. E quando nós falamos de pé, de passos, está falando de um caminhar, de uma vida, caminhar reto, firme, seguro no Senhor. Então uma pessoa que espera no Senhor, ela precisa aprender que Deus deseja trabalhar dentro dela. Deus quer tocar a vida dela sim. Hoje nós estamos vendo uma geração onde muitos acham que pode viver do jeito que quer, que Deus vai abençoar. Isso não é verdade, isso não é bíblico. O Senhor espera de nós mudança, o Senhor espera de nós um posicionamento, o Senhor espera de nós uma transformação de homens e mulheres que vivem segundo a palavra de Deus. Então uma pessoa que está esperando, ela tem que já entender que o Senhor deseja remover, libertar, transformar, curar e alinhar tudo o que precisa ser alinhado dentro dela, na vida dela. Então, enquanto esperamos, devemos nos render para que Deus trabalhe em nossas vidas. Então presta atenção, quando você estiver esperando, você tem que ter isso dentro de você. Você só não está esperando, o Senhor quer trabalhar a ansiedade no teu coração. Ele quer que você examine com quem você tem andado, quais são os caminhos que você tem trilhado, quais as direções que nós estamos indo. Eu estou num caminho reto, firme no Senhor, ou um caminho onde eu tenho balançado, feito aquilo que o mundo tem falado. São decisões que nós temos que tomar, e é uma escolha que eu e você devemos ter. E alguém que espera tem que ter isso dentro dela, essa mudança, essa transformação. Porque o Senhor, meu irmão, não quer abençoar uma vida que não quer ser transformada. Deus não quer abençoar uma vida que não quer ser transformada. E parece que as pessoas hoje acham isso. Vou viver do jeito que eu quero, Deus é bom, Deus é amor, vai me abençoar, é só eu pedir com fé que vai mover, já era e acabou. E, meu irmão, aonde isso? Se Jesus, que é Jesus, passou o que passou, o que dizer de nós?
que nós temos que realmente abrir mão da nossa vontade, para que seja feita a vontade do Senhor. Mas Davi, naquele mesmo momento, além de saber que ele tinha que alinhar os passos dele, a caminhada dele, Davi aprendeu também que naquele momento de espera, era necessário louvar ao Senhor em todo o tempo. E quando nós falamos de louvar ao Senhor em todo o tempo, é um desafio. Coloca para mim o texto, 20:43. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Então aqui ele fala de um hino de louvor que o Senhor colocou a ele. Um hino de louvor, colocou nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E é interessante quando nós falamos de louvar, porque, por exemplo, eu sou alguém em casa que os meus filhos às vezes fazem umas coisas, às vezes até minha esposa, ou lá em casa acontece, para não dar uma resposta, às vezes direta, eu prefiro cantar uma musiquinha, para poder dar a quebrada. A minha sogra é uma que não aguenta, quer dizer, a mãe da Karen, vulgo minha sogra. Ela não aguenta, porque meus filhos às vezes chegam para mim, pedem umas coisas, aí eu começo a cantar. Vem com Josué lutar em Jericó. Minha sogra já não aguenta. Quando a esposa, a pastora, vem falar algumas coisas para mim, eu vou sempre louvando. Então a gente está brincando, está ali curtindo. Então quando está tudo muito bem, você louva, você brinca. Mas e quando as coisas não estão bem? E quando tudo não está legal? Que tipo de louvor que vem quando as coisas não estão legais? O que sai da nossa boca quando não vem as coisas na hora que nós queremos? Davi sabia que louvor e adoração são armas, ferramentas que o cristão precisa ter nos seus lábios. Louvor e adoração, quando nós falamos de louvor, quando nós falamos de entrar em um momento de adoração, não é apenas um entretenimento, por exemplo, aqui no culto. Não é que a gente tem que ter um entretenimento, não, foi o seguinte, como a galera chega meio atrasada, e acho que o relógio da galera às vezes atrasa um pouco e tal, de boa, então vamos ter um louvorzinho para dar uma quebrada no gelo, enquanto a galera consegue fazer algumas coisas, depois a gente entra com a palavra lá, já era, não, parceiro. Desde o início do culto, tudo já tem algo específico, bíblico, e que Deus move. Então o louvor não é apenas um entretenimento no meio do culto. O louvor não é apenas para quebrar um gelo. Não, vou cantar um louvorzinho só para quebrar o gelo. Não. Salmos 22:3 diz assim, ó: porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Então Deus habita em meus louvores do seu povo. Então quando eu e você geramos um ambiente de louvor e adoração, a atmosfera à nossa volta começa a ser mudada. Não são apenas canções aleatórias jogadas, mas quando você entra realmente num louvor, numa adoração, tudo isso muda. Existe um ministério nos Estados Unidos muito conhecido, o ministério de um pessoal, meu irmão, que eles têm assim uma forte veia na parte de adoração. A maioria das canções que nós já cantamos aqui, até no Brasil afora, você vê, sai dessa igreja, desse ministério. Eles têm faculdade da galera de música. Existe um outro ministério também muito forte com relação à parte de adoração, com relação à parte de música. Sabe o que eles ficam fazendo? Eles pegam o violão deles, eles vão nos hospitais e ao invés de ficarem orando apenas, eles ficam também adorando. Eles já começam a declarar aqueles louvores que nós cantamos muitas vezes aqui. Louvores que nós já cantamos aqui. E eles nos hospitais, eu lembro de uma vez que foi de um garotinho, que eles cantaram música que inclusive virou uma canção que nós cantamos aqui. Nós nem sabemos qual é a história.
assim que eu luto minhas guerras. Vocês lembram dessa música que nós já cantamos aqui? Assim que eu luto minhas guerras. Sabe quando foi composta essa música? Num hospital. Um filho de um dos membros estava lá dentro, me corrija se eu estiver errado, estava lá dentro passando uma enfermidade. Sabe o que eles estavam fazendo? Assim que eu luto minhas guerras, levantando a adoração, levantando. O que ele está fazendo? A criança está aqui, a medicina não sabe mais o que fazer, os médicos já fizeram tudo, não tem mais nada, mas nós sabemos o que fazer. Nós vamos mudar essa atmosfera de morte para atmosfera de vida. Nós vamos mudar o ambiente de morte para ambiente de guerra e libertação. E qual foi o resultado? O garotinho está até hoje sarado e curado. Então louvor, meu irmão, muda a atmosfera. Quando você começa a louvar, o ambiente começa a se mexer, a atmosfera começa a mudar, tudo começa a agir. É isso que faz com a gente. É isso que faz com a gente. É o louvor que começa aí. Aí você tem que pensar muito bem o que nós estamos ouvindo todo dia. Desenrola, sangue de Jesus. Aí quer que a fé fica bombando. Ai, Senhor, eu não sei por que a minha vida não muda. Ai, para desestressar, desenrola, chama o diabinho. Aí depois pergunta por que não muda. Ai, por que eu vivo nessa vida? Ó vida, ó céus. Qual o tipo de ambiente que nós estamos gerando na nossa vida? Que tipo de ambiente você e eu, nós estamos gerando na nossa vida? As músicas falam, elas expressam. Eu nem vou entrar muito a fundo aqui com relação ao música, já falei em outros cultos, mas existe um poder na música. O inimigo que caiu, de alguma forma ele fazia parte dos louvores, da adoração. Então ele sabe como agir e aonde agir. E quando eu e você começamos a entender o poder que tem no louvor, de poder louvarmos ao Senhor, não é cantar uma música, vou cantar, não, você começa a colocar vida. Você imagina, eles começaram a cantar, assim que eu luto minhas guerras, o garoto no hospital, na UTI, sem ter mais volta, segundo a medicina. Assim que eu luto minhas guerras. Você começa a mudar o ambiente, as coisas começam a mudar. Nós vemos isso, o apóstolo Paulo junto com Silas, Atos capítulo 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estão presos, acorrentados, não tem para onde ir. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão os escutavam. Então você imagina, os caras estão lá presos. Está preso. Por que eles estavam presos? Porque pregaram o evangelho e uma pessoa foi liberta. Você não pode fazer isso, prende os caras. Você está louco, não pode, jamais. Prende os caras. Paulo olhou para Silas, Silas olhou para Paulo, falou, solta o manto. Porque nos ambientes onde você muitas vezes não consegue mais o que fazer, aqui era um caso. O que fazer nessa hora, Paulo? O que fazer nessa hora, Silas? Tem para onde ir? Não. O cenário está bom ou está ruim? Aos olhos humanos está ruim. O que vai dar nessa hora? Murmurar? Não, murmurar não é saída, porque Deus não move na murmuração. Deus não move na incredulidade. Então murmurar não é saída. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer aquilo que mexe com o ambiente. Vamos orar e vamos louvar. E os demais ouviam. Então, meu irmão, então você imagina aqueles caras começaram a cantar, ao ponto que aquela prisão a galera começou a ouvir. Eles começaram a cantar, eles começaram a adorar o Senhor. Imagina, os caras estão presos,
os caras estão ali acorrentados, os caras estão travados, eles começaram a gerar um ambiente naquele lugar. Então aonde havia um ambiente, aonde o inimigo queria aprisioná-los e paralisá-los, eles começaram a contra-atacar. Como? Com louvores, com adoração. Eles começaram a mexer a atmosfera naquele lugar. E eu vou dizer algo para você, esse louvor pode ser apenas uma canção para alguns, mas ela mexe com o físico, porque olha o que acontece no versículo seguinte: de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Meu irmão, repare no detalhe, a Bíblia não fala que foi apenas a cela de Paulo que ficou livre. Ali aquilo que eles estavam fazendo trouxe libertação para todos que estavam do lado deles. É isso que Deus faz quando você entra num ambiente de louvor, de adoração, de busca. Vem um toque do Senhor sobre a tua vida e começa a se espalhar para aqueles que estão à sua volta. Então, em nome do Senhor Jesus, que seja uma noite aonde a glória do Senhor venha a ser manifesta em nosso meio. Eu declaro sobre a tua vida ambiente de glória na sua casa, ambiente de louvor no seu lar. Chegou a hora de você gerar um ambiente de guerra de forma poderosa e sobrenatural. É o Deus que traz libertação em meio à guerra, é um Deus que traz cura, é um Deus que sara, é um Deus que toca, é um Deus que transforma. Esse é o Deus que nós buscamos. Dê mais uma salva de palmas a Ele, aleluia. Cadê o louvor? E o último ponto, para quem espera no Senhor, vocês viram que quanta coisa tem quando você faz para esperar, gente? A gente acha que só esperar e ficar sentado. Estou esperando Deus fazer. Não, olha quanta coisa. Acho que é só ficar sentado. Última coisa que eu vejo, que eu parei aqui, que daria para a gente continuar. O Salmo 40, a parte B do versículo 3. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O que isso significa? Que aquela pessoa que estava passando por tudo aquilo, por saber esperar, ter a mente protegida, não desistiu, por confiar no Senhor, por firmar os passos dela, parar de ir por caminhos que não agradam ao Senhor e ficar firme na rocha, seguir os passos de Jesus, por alguém que gerou esse ambiente de louvor e de adoração, começou a ver mudanças nas suas vidas. As pessoas vão começar a olhar para essa pessoa e falar assim: o que é isso que você tem que não faz você desistir? Por que você batalhou tanto por tudo isso? Por que você é alguém que não desiste? Sabe o que esse texto, essa parte me mostra? Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Esse tempo de espera que você está tendo em Deus, por você permanecer até o fim, ficar firme no Senhor, muitos verão o que Deus vai operar na sua vida. Muitos vão ver e falar o que aconteceu, e você vai poder dizer: o meu Deus moveu na minha vida. Elas temerão ao Senhor, porque você vai passar para elas justamente aquilo que você passou, e elas vão dizer: meu Deus, que Deus é esse? E elas passarão a confiar no Senhor. Resumindo, é você aprender, meu irmão, que nessa fase que você está passando hoje, a área que você está passando hoje, que você está mais apanhando, é onde Deus mais vai te usar com autoridade para tocar a vida de outros. O Senhor mais vai te usar. Ele vai te usar de uma forma extraordinária nessa área. Então, quando você está passando por tudo isso nesse momento, você pode olhar de duas maneiras: Deus não me ama, que eu acho que não é isso. Ou você pode falar o seguinte: eu estou passando por isso, mas o meu Deus se levantará, as pessoas verão o que o Senhor vai mover na minha vida, elas confiarão no Senhor. Então, resumindo, eu quero ser uma testemunha viva, eu quero ser alguém que realmente foi tocado pelo Senhor, alguém que soube esperar, alguém que soube esperar no Senhor, viveu a palavra, viveu a promessa, o Senhor cumpriu, e as pessoas vão dizer: o que aconteceu com você? Eu soube esperar no meu Deus, e o meu Deus moveu na minha
minha vida. Mas nossa, olha quantas coisas você sofreu, quantas coisas você passou. Sim, lágrimas escorreram, situações tentaram ganhar espaço no meu coração para me fazer desistir, mas eu aprendi a esperar no meu Deus, eu aprendi a confiar no meu Senhor. Ele mudou o cenário, Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história, e elas vão dizer: eu quero esse Deus que você tem. E você vai ser um instrumento do Senhor para começar a liberar aquilo que Deus colocou na sua vida. Você vai liberar o que Deus colocou na sua vida. É aquilo que Jesus falou: do seu interior fluirão rios de águas vivas. O Senhor tem um plano para você, o Senhor tem um propósito para você. Você é alguém marcado pela glória do Senhor. O Senhor deseja mover de forma poderosa e sobrenatural. E eu queria orar com você essa noite. Se coloque em pé no seu lugar. Feche os seus olhos. É o tempo de você se abrir para o Senhor trabalhar dentro de você. Durante aquilo que nós falamos, aquilo que nós estamos passando aqui dentro de você, tem coisas talvez que você vai ter que falar assim: puxa Deus, isso aqui eu não imaginava que eu tinha que trabalhar. Eu preciso me alinhar, eu preciso, eu desejo, eu quero. Talvez chegou o momento de você mudar um ambiente à sua volta com louvores e adoração. É o momento de você engrandecer teu Deus. É momento de você falar: o meu Deus move o impossível na minha vida. O meu Deus moverá de forma poderosa e sobrenatural. Senhor Jesus, vem com a tua glória, vem com a tua presença, vem com a tua unção, vem com o teu poder sobre as nossas vidas essa noite. Vem trazendo transformação, vem trazendo mudança, vem tocando cada vida e cada coração aqui essa noite, em nome do Senhor Jesus. Até te encontrar, até te encontrar, nós vamos bater, 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 até você abrir. Nós vamos se amar, se amar, se amar, até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração, até te encontrar, até te encontrar. Eu te quero, eu te busco, eu te quero, eu vou subindo. Nós vamos bater, 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 até você abrir. Nós vamos se amar, se amar, se amar, até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração, até te encontrar, até te encontrar. Nós vamos bater, 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 até você abrir. Nós vamos se amar, se amar, se amar, até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração, até te encontrar, até te encontrar. Que o teu precioso Espírito Santo venha fortalecer cada um dos meus irmãos e irmãs. Que o Senhor venha com a tua graça, venha com o teu toque, venha com a tua unção poderosa sobre cada um deles. Que o Senhor venha conduzir, o Senhor venha direcionar. Você viu que quando nós falamos de esperar, não é apenas ficar sentado na beira da estrada esperando do nada, sem fazer nada, não, é necessário atitudes. Então quando nós falamos de esperar no Senhor, nós temos que olhar para as nossas vidas e ver quantas coisas nós temos que alinhar com Ele, ajustar com Ele, com a palavra dEle. Então que em nome do Senhor Jesus, o precioso Espírito Santo venha nos fortalecer essa noite,
venha nos conduzir e venha nos direcionar. O Senhor tem grandes planos para você, o Senhor tem sonhos para a tua vida. Talvez alguns de vocês, como foi falado lá no início do culto, não conseguem mais acreditar nos sonhos de Deus, porque já faz tanto tempo, e você não consegue mais visualizar que isso pode acontecer. Talvez na espera, em algum ponto, algo aconteceu. Se nós permitirmos a incredulidade entrar, muitas vezes a gente perde aquilo que Deus iria mover, porque já não é mais um ambiente de fé, é um ambiente de incredulidade. Quando a murmuração começa a vir nos nossos lábios, nós já começamos a perder, porque a murmuração não atrai a bênção de Deus. O desistir também não faz a gente chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Então desistir também não é uma opção. Então nesse momento de espera nós devemos buscar em Deus a direção e a sabedoria do Senhor, para que Ele venha mover nas nossas vidas. Precioso Espírito Santo, eu te peço hoje, nessa noite, que o Senhor venha fortalecer cada um, cada pessoa que entrou aqui hoje, cada casa, que a bênção do Senhor venha sobre eles. Aqueles que estão buscando diante de Ti um tempo de alinhamento nos passos, que o Senhor venha ajudá-los, que o Senhor venha fortalecê-los, que o Senhor venha conduzi-los, Senhor. Aqueles que diante das situações que têm enfrentado e passado, talvez a mente tenha sofrido ataque, aqueles que estão trazendo, o inimigo está trazendo confusão na vida deles, nós declaramos a proteção do Senhor. Tire todo o lixo que o inimigo tem lançado na mente, trazendo distorção de quem eles são em Ti, os planos que o Senhor tem para eles. Lance por terra. Você não é o que o inimigo diz que você é tudo o que a Bíblia diz que você é. Você é alguém gerado no Senhor, você é uma bênção de Deus. O Senhor tem sonhos para a tua vida, o Senhor tem planos para a tua vida. Ele vai alinhar os teus passos, Ele vai fazer você ficar firmado na rocha, firmado em Jesus, porque grandes coisas Ele vai mover na tua vida. Prepare para aquilo que Ele vai mover, prepare para aquilo que Ele vai derramar. Esse é o Deus que move o impossível vindo sobre a tua vida, é o Deus do sobrenatural movendo sobre você, é o Deus das causas impossíveis. Esse é o Deus que você serve. Então hoje, levante a cabeça, olhe para o alto, o teu socorro vem do Senhor. É tempo de você confiar, é tempo de você acreditar, é tempo de você perseverar. Ele moverá na sua vida poderosamente. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora. De olhos fechados, eu queria fazer mais uma oração para você que de repente entrou aqui hoje e você não tem uma aliança com Jesus Cristo. Você é alguém que nunca recebeu Jesus como o Senhor da sua vida, ou você está nos acompanhando por esse vídeo. O primeiro passo que você precisa dar é esse: é você ter uma aliança com Jesus, é você se render a Ele, é você permitir Ele ser o Senhor da sua vida, é aquele que vai te conduzir, é aquele que vai te direcionar todos os dias. Então, se hoje você é um desses nos visitando, ou talvez não, já veio mais de uma, duas vezes, mas nunca recebeu Jesus como o Senhor da sua vida, eu queria te ajudar nesse momento a você fazer essa oração. Se você é um desses, coloque a mão no seu coração. Eu queria que você repetisse umas palavras comigo. Puxa, pastor, eu desejo, eu quero. Eu vou te ajudar nesse momento. É uma decisão entre você e Ele. Isso não é um convite para uma religião. Isso na verdade é um convite para um relacionamento com Jesus. Às vezes as pessoas perguntam: por que Deus não muda o mundo de uma vez por todas? Porque o mundo não deseja que Deus realmente mude. Para poder isso acontecer, nós temos que nos abrirmos para Ele poder vir sobre nós. E essa oração tem essa finalidade, é você falar: Jesus, eu te quero a partir de hoje. Então eu vou te ajudar a fazer essa oração.
Repita assim comigo, se você tem esse desejo. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, nessa noite eu te peço perdão. eu te peço perdão. Pequei contra ti, Pequei contra ti. mas hoje, diante da igreja, crendo no coração e confessando com os lábios, eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que vem ao mundo em carne, que nasceu, morreu, mas ao terceiro dia, Deus com seu poder, ressuscitou Jesus dos mortos, e hoje Ele está vivo, e eu creio nisso, e eu recebo Jesus Cristo na minha vida, como o meu único e exclusivo Senhor e Salvador. Senhor Jesus, que as minhas emoções sejam tocadas por ti, que os meus passos o Senhor venha me direcionar. Eu quero estar firmado em Jesus Cristo, porque a partir de hoje eu me arrependo dos meus pecados, e eu abraço a tua verdade, que é a tua palavra, na minha vida, em nome de Jesus. Pai, por cada vida que está fazendo essa oração, que a graça, a bênção, a unção e o poder do Senhor venha sobre cada um deles. Nós como igreja nos alegramos e pedimos que o teu Espírito Santo venha direcioná-los, venha conduzi-los e abençoá-los a cada dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus por essas vidas. Se você permitir, nós gostaríamos muito de tentar se aproximar de você, até quem está visitando a gente. Se você quiser, essa irmã vai estar na saída para pegar o telefone, teu contato, saber quem você é. Se você deseja se aproximar da gente, nós queremos também te indicar o que nós falamos, que são células. Se você puder fazer isso no final, esse é o primeiro contato que nós gostaríamos de ter com você. Então, se você conseguir, faça isso, que seria muito especial, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra no coração hoje, tomo posse, eu também sou o primeiro, amém? Vamos orar para encerrar aqui. Obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado, Senhor, por mais um culto, que a tua direção venha sobre nós hoje, que o Senhor esteja à frente conduzindo. Nós hoje aprendemos que não é só esperar, mas é saber como esperar, e nós queremos que nesse processo o teu Espírito Santo nos ajude, nos conduza e nos direcione, pois precisamos do Senhor. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levanta a sua mão comigo bem alto, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e a comunhão e a consolação do precioso Espírito Santo esteja com todos nós até que Ele venha. Que o Senhor te dê um restinho de semana abençoado, um final de semana maravilhoso na presença e na unção do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Pode aplaudir Ele mais uma vez. Dá um tchauzinho quem está do seu lado, fala que Deus abençoe em nome de Jesus. Quem quiser tem o nosso açaí lá para antes de ir embora tomar um açaí, tem o nosso café também. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Sabadão Adora Foz, esperamos vocês aqui. E o hambúrguer também, só por encomenda. Não esquece lá na cantina, na lojinha.